Olha, gente, geralmente depois dos 45 anos, a mulher começa a perceber algumas mudanças no seu comportamento e até no seu corpo. Para algumas, essas alterações até passam despercebidas, mas para muitas, as consequências da menopausa atingem diretamente não só a própria mulher, mas todos os que convivem com ela. E aí, por que esse impacto é tão intenso? Como amenizar os efeitos da menopausa? Olha, para falar mais sobre isso, estou aqui com o Dr. Belarmino José da Silva, já apresentei no bloco anterior, na passagem de bloco. Doutor, vamos direto para o nosso foco, menopausa, conforme a gente já falou. Qual a diferença entre pré-menopausa e a menopausa em si? A menopausa é a ausência da menstruação por um ano. Então, quando a mulher fica 12 meses seguidos sem menstruar, já caracteriza um estado de menopausa. Mesmo que ela não tenha sintomas como calorões, não tenha ressecamento de pele, não tenha queda da libido, não tenha indícios de osteoporose, se a taxa hormonal, existe uma taxa hormonal mínima, que muito mal comparando seria a mesma coisa como o combustível de um carro. Se o combustível está muito baixo, ele vai sinalizar lá que está na reserva. Você tem que repor, porque senão aquele veículo vai parar de andar. Ou pode andar com dificuldade. A mesma coisa é o sistema hormonal. É ele que dá qualidade de vida na mulher no período da pré-menopausa e da menopausa. A pré-menopausa, Suzana, também é conhecida como climatério. O climatério é o período em que as menstruações começam a falhar. Mais ou menos por volta de que idade? De 40 a 45. Como você colocou na introdução do tema, a menopausa geralmente de 45 a 55, isso tem um fator hereditário, né? Dá de saber até um pouco através das mães, a idade da primeira menstruação da mãe e a idade que a mãe entrou na menopausa no caso de não ter feito uma esterectomia, ou seja, uma retirada do útero. Porque como que uma filha vai perguntar para uma mãe quando que ela deixou de menstruar se ela não tem um útero? Então, daí a importância da mensuração através do sangue. É feito anticoncepcional, não dá para tomar o da vizinha, não dá para tomar o da melhor amiga. Reposição hormonal é a mesma coisa. Você tem que ver o quanto que está faltando. E repor não é saturar, é colocar aquilo que está faltando. A menopausa é a queda do estrogênio? É a queda do estrogênio e em algumas mulheres ela se dá mais cedo, que é uma menopausa precoce, que é antes dos 35 anos de idade. Ela pode ocorrer também devido a fatores cirúrgicos. Às vezes mulheres que têm muitos cistos de ovários e elas têm que retirar os ovários. São os ovários que produzem esses hormônios. Então, tendo algum tumor, eventualmente alguma causa que tenha que fazer uma retirada de útero e ovários, até cancerígena, eventualmente, a mulher vai entrar numa menopausa precoce. Então, ela pode ser cirúrgica, essa menopausa, ela pode ser fisiológica, natural, com a idade, com o tempo, como ela pode ocorrer de uma maneira súbita. A mulher, você pergunta, a sua última menstruação foi quando? Ela diz, dia, mês e ano. E tem outra que entra a gestação. Vem a cada 3 meses a menstruação, depois para. Enquanto estiver vindo, é climatério. Agora, mais de um ano sem menstruar, isso é um alerta importante. A mulher já está na menopausa e subitamente tem um sangramento, tem que se investigar, porque na menopausa, sangramento, até prova o contrário, é tumor. Então, está na menopausa. E toda mulher necessariamente passa pelo período do climatério, doutor? Toda mulher, não. Boa pergunta, não. Foi aquilo que eu acabei de colocar. Pode ter uma queda súbita, Suzana. E do nada já vem direto para a menopausa? Direto. Como a menina, é muito mal comparando a adolescente que começa a menstruar, completou 12, 13 anos, a primeira vem e a segunda, terceira, às vezes fica 2 ou 3 meses sem vir, e tem aquela que vem a primeira vez e já regulariza desde o começo. Então, não necessariamente. E eu queria colocar assim, o porquê da abordagem, a gente sempre fala em menopausa aqui no quadro, mas é sempre bom relembrar, porque com a internet, a mídia de maneira geral, a televisão, cada vez mais o que a gente acaba vendo? Que as mulheres de meia idade, ou então senhoras acima de 65 anos, 70, cada vez mais elas têm não só qualidade de vida, enquanto uma aparência física compatível com a jovialidade. E jovialidade não se entenda só beleza, é saúde mesmo. Porque com a reposição no momento certo, na quantidade certa e acompanhada por um profissional da sua confiança,
vai oferecer a essa mulher uma qualidade mental, física, social, de autoestima muito importante. E queria colocar assim, todo ano nós temos o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é visto em todos os países, e o censo vê a longevidade. Então, cada vez mais no Brasil e nos demais países, estamos vivendo mais. A sobrevida, felizmente, está aumentando, tanto seja para homens quanto para mulheres. E fazendo adendo aqui, que eu sei que nós temos um público masculino, um segmento importante, e às vezes eu sei que a apresentadora não os cita. Ai, que difamação. Então, eu quero dizer assim, os homens também precisam fazer dosagem hormonal. Tem que procurar o urologista não só por causa da próstata. Também existe a andropausa. É um adendo que eu estou fazendo, porque não adianta a mulher fazer a reposição e o parceiro está em déficit. A mulher está com combustível. E quando ele sabe que ele está com a andropausa? Ele procura o urologista dele e o urologista dele vai pedir uma dosagem de testosterona. Como você me falou sobre estrogênio, o combustível feminino é o estrogênio, o masculino é a testosterona. Cai também precisa da e geralmente é quando o homem pontua a andropausa dele pela queda da libido, pela queda do desempenho sexual. Às vezes ele nem está preocupado, mas a parceira está fazendo, eu vejo isso no consultório, eu digo, doutor, o problema lá em casa não é comigo, está tudo bem, mas é a outra parte. Mas é bom a gente colocar isso aqui também. Tá? Doutor, quais são os principais sintomas? Completar, perdão. Então, com essa longevidade, que vivamos bastante, mas com qualidade, que a gente possa, assim, usufruir na plenitude, que essa chamada terceira idade realmente não seja só no nome a melhor idade, mas seja, assim, com muita qualidade. Tá, vamos lá para os sintomas. Quais são os principais sintomas de um climatério e uma menopausa? Tá legal. O climatério, a mulher começa a ter ausência das menstruações, elas começam a falhar, digamos assim, e ela vai tendo uma mudança física. O metabolismo dela não funciona mais muito bem. A parte hormonal, ela começa a ganhar um pouco mais de peso, ao contrário do que algumas dizem que é a reposição que dá. Não é isso, porque a reposição faz com que o metabolismo volte a funcionar como era antes. Então, o que faz aumentar o peso é a própria menopausa. A menopausa, tanto é que na época de nossas avós, das omas, enfim, não havia essa reposição que acontecia com as mulheres. A partir de 50 anos, elas eram idosas, elas tinham um abdômen proeminente, elas perdiam as formas femininas. Hoje, e não é só através, pessoal, de cirurgia plástica. Vamos deixar bem claro, porque é muito fácil uma pessoa ir fazer uma lipoaspiração. Eu quero dizer, uma mulher bonita, com viço, ela até pode ter usado do recurso de uma cirurgia plástica. Mas, se ela não tiver matéria-prima, é como você querer fazer na sua casa uma carne boa, um churrasco, um bolo. Se você não tiver ingrediente bom, você não faz produto bom. Então, até a cirurgia, ela pode corrigir aquilo que já é bom. Mas ela não vai fazer milagre numa matéria-prima que não existe. Tá? E os sintomas, Susan, então, do climatério é a perda da menstruação regular, ela começa a ficar irregular e a mulher vai começando a ter uma certa desmotivação. Como os hormônios que ativam o organismo, existe o cortisol. Quando nós estamos falando aqui em hormônios, não é somente o estradiol. É que aí há um efeito dominó. Tudo começa a metabolizar, a queimar mais lentamente. A mulher, ela vai tendo uma facilidade maior para ganhar peso, ao contrário de perder, porque não está com as funções plenas. Vai tendo uma queda da massa óssea, a osteoporose se apresenta com muita frequência, uma flacidez, a musculatura, mesmo que venha malhar, venha fazer atividade física, ela vai perdendo a rigidez, vai tendo uma perda, aquilo que a gente comentou, o vício que a mulher tem, seja desde menina até a fase fértil. Mas se tomar o hormônio, fizer a reposição hormonal, isso tudo não acontece? É assim, antes da gente cair numa polêmica, e irmos para o segundo bloco, Suzana, a polêmica existe porque nós temos dois tipos de reposição, que é a convencional e a natural. Então, as mulheres têm muito medo, existe o tabu ainda, que é muito difícil de quebrar, e que se cada colega, eu estou aqui representando todos os ginecologistas,
Se não, ou então na tentativa de, porque nem todos eventualmente pensam da mesma forma, o que é muito bom até, poder concatenar ideias. Mas eu estou falando em termos científicos, é interessante fazer a reposição, porque essa qualidade, ela foi colocada como um malefício, que pode ser geradora de tumores, de câncer. E quando, na verdade, isso pode até ser uma realidade, se você não avaliar bem a paciente. Ou seja, a reposição bem indicada não tem malefícios nenhum. Agora, tem que saber como, que nós podemos conversar na sequência.